Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, o canal Denise Mug. Eu sou sublicenciada, sou agente de Grigori Grabovoi e frequentemente venho a esse canal para passar informações, passar conteúdo dos meus estudos sobre todos os ensinamentos de Grigori Grabovoi. No último dia 8 de agosto de 2021, né? O último dia 8 de agosto, Grigori Grabovoi deu uma palestra, fez uma convenção, nós fizemos uma convenção mundial sobre PRK1U e Grigori Grabovoi deu uma palestra onde ele passou ensinamento de aceleração do controle com as sequências numéricas, usando o dispositivo para o desenvolvimento das concentrações de vida eterna PRK1U. Essa palestra ficou disponível para quem fez a inscrição, ficou disponível, acredito que durante 2 meses, né? 60 dias, ou alguma coisa em torno desse período de tempo. E agora não está mais disponível, né, para quem, mesmo para quem assistiu, para quem pagou e participou da convenção, não está mais disponível o vídeo. Eu peguei o texto, fiz uns ajustes, porque a tradução em português, às vezes, a que eu assisti, às vezes não era clara, fiz alguns ajustes e vou passar para vocês alguns vídeos com o conteúdo do texto da palestra de 1 hora que ele ensinou como acelerar o controle usando as sequências e o dispositivo PRK1U. Então, agora eu vou compartilhar com vocês o aparelho. Esse é o meu acesso online aos meus aparelhos que eu tenho acesso online, né? Como vocês bem sabem, todos os meus vídeos eu compartilho com vocês, para que vocês possam se beneficiar do aparelho do PRK1U. E agora estou muito contente, porque também tenho o aparelho físico aqui ao meu lado, o que faz com que as concentrações fiquem mais intensas. Então, vamos começar a concentração e eu vou passando aos poucos. Não vou passar todo o texto, porque ele passou 1 hora falando, né? Explicando como acelerar o controle com as sequências numéricas e o aparelho. Então, eu vou fazer alguns vídeos lendo esse texto, né? A palestra que ele passou em forma de texto, tá? O conteúdo da palestra. Então, não vou ler tudo de uma vez para o vídeo não ficar extenso. E, para começar a concentração, eu vou passar o áudio da própria concentração que Grabovoi ensinou ao final da convenção. Então, vocês, por favor, ouçam as instruções que Grabovoi dá e sigam, traduzidas, né, para o português, e sigam, façam a concentração olhando para o aparelho, que eu agora já disponibilizei, seguindo as orientações do próprio Grabovoi para entrar em estado de concentração e ouvir o texto que eu vou ler para vocês. Olá, eu gostaria de propor agora a utilização dos dispositivos para concentração da vida eterna PRK1U, a fim de realizar um controle coletivo para a implementação de eventos que assegurem a vida eterna para todos. Para isso, é necessário implementar o controle de tal forma que, na verdade, a própria realização dos eventos que asseguram a vida eterna
para todos é tal que todos a percebem como a realidade, num nível físico, realiza a vida eterna dessa pessoa. Portanto, essa concentração pode ser transferida diretamente para todos. E é também possível transferir essa concentração para todos os seres vivos ao mesmo tempo, exceto para os seres humanos, começando primeiro o controle, primeiro para uma pessoa, depois para todos os seres vivos. E aqui o controle em si é tal que agora é desejável obter, de alguma forma, o acesso à imagem do dispositivo para o desenvolvimento da concentração da vida eterna, PRK1U. Você pode olhar para o telefone ou para algum aparelho de transmissão online ou para um dispositivo físico. Ou pode imaginar mentalmente, para aqueles que já estudaram, e é suficiente simples imaginar a imagem do dispositivo. Além disso, para o próximo nível de controle, fazendo ao mesmo tempo que eu falo, acrescento as seguintes séries numéricas para a realização da vida eterna para todos, e cada série de números que comunico para assegurar a vida eterna, para realizar a vida eterna para todos, deve ser usado com aqueles já relatados anteriormente. Embora ele pode ser utilizado com uma única série. Portanto, a série é a seguinte: 4, 2, 8, 7, 4, 1, 8, 8, 8. E antes de mais nada, é necessário concentrar no número 8, que se encontra no final da série, e depois, da direita para a esquerda, apenas uma espécie de olhar através dos números. Agora vamos fazer essa concentração durante alguns minutos, usando o que olhamos para o dispositivo e imaginamos o dispositivo. E é desejável concentrarmos em algum lugar aproximadamente no centro geométrico entre as 3 lentes do dispositivo. E você pode adicionar o número 8 na cor prateada, que está na placa do próprio dispositivo, para que, periodicamente, ele dê impulsos de luz prateada. Assim, podemos iniciar essa concentração. Preste atenção nessa concentração, que deve ser constante. Assegurar a vida eterna para todos é um processo mutuamente aceitável para todos. E, claro, todos precisam realmente dela. Portanto, todos ao nível da alma, do corpo, da consciência, todos os elementos da personalidade aceitam essa informação. Isso é claro. Quando o dispositivo está funcionando, quando todos trabalham, quer com seu próprio dispositivo ou com uma imagem, ou através de um acesso online do seu dispositivo, tente guardar a ação de informação do futuro, para que isso seja feito tanto do ponto de vista da utilização de tal equipamento, PRK1U, como necessariamente da aprendizagem para que uma pessoa possa fazer o mesmo por si mesma. Além disso, quando ele próprio faz, a utilização do dispositivo realiza um nível de controle ainda maior no nível seguinte. Este é apenas um elemento como é usado no equipamento eterno, o equipamento de desenvolvimento eterno que funciona sempre, independentemente do tempo. E depois, assegure-se de controlar a consciência coletiva para que o seu trabalho, numa certa luz, como um raio entre a consciência coletiva e transfira seu nível de conhecimento. Uma vez que cada experiência, cada conhecimento é único,
está ligado a um certo nível de percepção interna do nível da alma. Muitas vezes, mesmo com algum conhecimento conhecido, outros conhecimentos, realize esse nível interno para que a vida eterna para todos seja realizada como a sua tarefa interna. E quando o controle tiver se tornado estável, você poderá transferir para todos uma precisão. Olhe primeiro para os indivíduos, mesmo aqueles que você conhece. Olhe para a percepção, como percebem pessoalmente, como a pessoa com quem este controle ocorre. E você deve estendê-lo para toda a realidade infinita. E, ao mesmo tempo, introduza um nível de controle tal que há uma vida eterna para todos, em toda a realidade e para o tempo eterno. Neste momento, concluímos o controle para esse nível da... Então, você agora já realizou o controle da macro-salvação, que essas instruções Grabovoi dá para você realizar o controle da macro-salvação, que ele chama de assegurar a vida eterna para todos. Agora você insira no seu controle a sua tarefa, o seu objetivo pessoal. E continue girando, observando o aparelho PRK1U como Grabovoi instruiu, transmitindo o seu conhecimento para todos e assegurando a vida eterna para todos e assegurando a realização do seu objetivo. Vou começar a ler o texto. Boa tarde, saúdo os participantes da conferência. O tópico do webinar de hoje é acelerar o controle e consequências numéricas usando o dispositivo de desenvolvimento de concentração de vida eterna PRK1U. Dentro desse tópico, irei mostrar a estrutura de controle que é utilizada para acelerar, em geral, o desenvolvimento de informações essenciais para a garantia da vida eterna para todos e, ao mesmo tempo, também irei esclarecer e divulgar tecnologicamente este sistema geral de controle para agilizar a execução de controles, consequências numéricas, utilizando o dispositivo PRK1U. Em primeiro lugar, devemos estar atentos ao seguinte: quando Deus, o Criador de todo o mundo, criou tal realidade para que cada elemento de informação evoluísse para o futuro, nesse sistema de controle, ele é considerado, antes de mais nada, do ponto de vista de Deus, como é necessário desenvolver o próximo elemento de informação para este nível de controle, para realizar a eternidade para todos e vida eterna para todos. E, portanto, ao considerar essa questão, deve-se primeiro considerar, em termos gerais, como se desenvolve a informação que se espalha a qualquer estrutura, a qualquer evento da vida eterna, e, ao mesmo tempo, essa informação ainda tem um elemento de crescimento no mesmo tempo e uma direção, garantir a vida eterna para todos. Então, é necessário considerar de fato como o próprio Deus implementou o controle e considerar a estrutura da construção do tecido de Deus em relação a toda a realidade exterior eterna. E aqui pode ser visto que, quando Deus fez sua própria matéria física na forma de um corpo físico eterno, todas as informações externas que, na forma de sinais, também alcançaram seu corpo físico, eram precisamente eternas também. Ou seja,
A tarefa, neste caso, é destacar tais elementos de informação do mundo circundante para que o nível de informação, espectro ou sinal de informação que vem deles seja eterno. E aqui, do ponto de vista da construção do mundo, como Deus fez, a tarefa é esta. Primeiro, identificar uma fonte que atenda ou se aproxime desses requisitos de informação. Se, por exemplo, se aproxima respectivamente, é corrigido através de métodos de controle diferentes de acordo com o meu ensinamento. Métodos de controle completamente diferentes podem ser usados, com os quais é corrigido para que a fonte tenha as propriedades da eternidade. E aqui, primeiro, é necessário destacar essa área de controle de onde vem o sinal. E geralmente se manifesta no objeto da atividade, algo que uma pessoa faz, por exemplo. E aqui, a seleção em si é a seleção do elemento de percepção, que tem essas funções de traduzir a informação do mundo exterior em uma estrutura, quando essa informação tem as propriedades da eternidade e já está traduzida em matéria física. E aqui o nível de controle já é aplicado quando o instrumento de desenvolvimento de concentração de vida eterna, PRK1U, é usado em termos da formulação exata que é implementada nas funções, que é dada ao nome do instrumento, ou seja, é necessário desenvolver as concentrações da vida eterna. E é justamente a alta concentração na tarefa de dar vida eterna a todos, ela aloca essa área, quase que automaticamente, já que a informação do mundo exterior se forma espontaneamente, que é um vetor inverso com relação à concentração. Ela tem as propriedades da eternidade. É quando o dispositivo é usado tecnologicamente. E, neste caso, o uso de números determina exatamente a estrutura específica para seu uso. Por exemplo, uma série numérica que implementa uma norma de saúde ou de evento, neste caso, tem características muito específicas e uma finalidade específica. E aqui está a atribuição deste objetivo, para, por exemplo, não generalizar para alguns níveis desiguais. Deve-se primeiro aplicar precisamente a aceleração do controle com séries numéricas, onde o dispositivo de desenvolvimento de concentração de vida eterna, PRK1U, implementa uma alta concentração, onde o vetor inverso de concentração, já, como eu disse agora, implementa a estrutura da eternidade, vida e vida eterna. Portanto, ao atribuir, por exemplo, um nível de controle específico, uma tarefa específica, por meio de uma série numérica, o controle pode ser usado com a ajuda do dispositivo da seguinte maneira. Através da percepção, o elemento perceptivo, que consiste em 3 lentes, se move e, às vezes, a placa com diamantes também pode ser adicionada. A área onde ocorre exatamente a transição da realidade externa para a estrutura da percepção. E aqui, onde ocorre essa transição, é necessário, antes de tudo, mostrar a imagem da pequena lente na percepção. Ao selecionar essa imagem, deve-se tomar cuidado para que a lente comece a se comunicar com o dispositivo por meio de um determinado segmento de luz.
E se você prestar mais atenção a este processo e tentar estudá-lo mais a fundo, verá que, na realidade, essas flutuações, certos impulsos de comunicação entre a lente e o dispositivo, são realizados de forma que, a partir da parte superior da superfície da lente, o elemento de luz é transferido para o dispositivo, cobrindo primeiro a superfície superior do dispositivo. E aí vem o próximo, por assim dizer, um certo nível fenomenal de percepção. Quando a lente transferida em sua imaginação tem praticamente as mesmas características da lente, na verdade, ela está fisicamente no dispositivo. E uma vez que entendemos esse processo por meio de esforços conjuntos, com diferentes níveis de controle na consciência coletiva, a concentração na consciência coletiva por meio desse conhecimento, verifica-se que o pensamento funciona de forma idêntica ao elemento do meio físico. Então, fica claro por que Deus pode ter criado o seu corpo físico igual ao humano, graças apenas ao sistema de desenvolvimento pessoal de concentração pessoal. E, nesse caso, é compreensível a imagem tem as mesmas propriedades, ou seja, basta compor a imagem e ela se realiza. O mesmo se aplica ao nível de realização do aprendizado, quando, pela ação espiritual, a ação da alma e da consciência, o corpo físico eterno pode ser realizado. E aqui está precisamente a tarefa da realização eterna nesta pequena lente, que mentalmente se move para a área de transição da informação externa para a estrutura da percepção. É possível concentrar os elementos de controle. Pela ação espiritual, a ação da alma e da consciência, pode-se realizar o corpo físico eterno. Métodos de controle para informar esta pequena lente, sua área, na área de transição para a estrutura da percepção da realidade externa, de tal forma que ela implemente todas as estruturas da vida eterna que passam por ele. Ou seja, tem algum evento, qualquer evento no mundo, e você precisa traçar linhas em torno desse evento, mais brilhantes, de cor branca, por exemplo. Às vezes pode ser feito em áreas remotas, como um tom prateado. E então essas áreas começam a se juntar e, como uma espécie de cesto, a tradução ficou estranha, mas é como um cone. É uma espécie de cone, por exemplo, ou uma bola alongada, por assim dizer, em termos de sua forma, se estreitou em forma de cone. Exatamente, em forma de cone. Precisamente aqueles eventos dos quais as radiações realizam vida eterna para todos. Eu vou ler de novo o finalzinho do parágrafo. Ou seja, tem algum evento, qualquer evento no mundo, e você precisa traçar linhas em torno desse evento mais brilhantes, de cor branca, por exemplo. Às vezes pode ser feito em áreas remotas com um tom prateado. Então, essas áreas começam a se juntar e, como uma espécie de cesto, por exemplo, em uma bola alongada, por assim dizer, em termos de sua forma, se estreitou em forma de um cone. Precisamente aqueles eventos dos quais as radiações realizam a vida eterna para todos. Consequentemente, sendo a radiação para todos eterna, aquele que a faz e a percebe também percebe precisamente seu sistema de vida eterna na forma da luz da vida eterna.
e percebe já mais indiretamente, através das duas grandes lentes, de que precisam, ser rapidamente transferidas para a mesma área, quase onde a percepção da lente pequena está. E aqui deve-se notar que esse processo é, na verdade, um processo sistêmico. Ora, por exemplo, é a emissão de luz que se constrói em relação a si mesmo, não especificamente, mas a partir de uma área generalizada, que para todos significa a certeza da vida eterna. Porque implementamos a vida eterna de uma forma verdadeiramente sistêmica para todos e usamos as condições comuns, idênticas e unificadas para todos na vida eterna. Eu vou parar por aqui para que o vídeo não fique muito longo. Depois eu continuo lendo, mas para que ele não fique muito longo, eu vou parar por aqui. E no próximo vídeo eu dou sequência ao texto da palestra de Grigori Grabovoi na Convenção Mundial de PRK-1U. Até logo. Se você gostou, por favor, dê o seu like, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham conhecimento dos ensinamentos de Grigori Grabovoi e até o próximo vídeo.